E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a Batcaverna. É, eu vim falar sobre dinheiro aqui com vocês hoje, mas primeiramente, como sempre, de costume, espero que vocês estejam na jornada de crescimento, desenvolvimento pessoal e focando as energias de vocês naquilo que realmente importa, em desenvolver todas as áreas da vida, tá? Física, mental e espiritual vão em direção ao progresso sempre. Não se deixem abater pelas dificuldades nem pelas recaídas. Tropeçou, levanta e continua. Essa é a nossa filosofia, é a filosofia dos campeões. Foi assim que eu aprendi a vencer na minha vida. Vamos lá. Eu vim falar sobre ensinamentos de um livro que eu li recentemente. Esse livro aqui, ó. Alguns de vocês já devem ter lido, mas eu li esse livro aqui profundamente, tá? Tá todo marcado. O Homem Mais Rico da Babilônia. Refleti muito sobre os ensinamentos desse livro e eu vou resenhar sobre ele aqui, tá? Para você que não conhece o livro, não vou dar spoilers do livro, então leia o livro. E depois de ver esse vídeo aqui, você pode pegar o livro e ler. Isso vai ser muito interessante para você, tá? Investir nessa leitura, porque principalmente você que está numa busca, numa jornada, empreendedor, enfim, quer sair da situação. Esse livro é muito bom para quem está endividado. Esse livro é muito bom para quem está sem perspectiva, para quem está no limbo financeiro, realmente, para quem tá muito mal financeiramente. Esse livro aqui, cara, se você aplicar os conceitos que tá nele, os conselhos que estão aqui são muito valiosos. Primeiramente, tá? O que esse livro ensina? Esse livro são uma série de histórias, só vou contextualizar, tá? Esse livro gira em torno de uma série de histórias que arqueólogos, né, encontraram aquelas tábuas de argila com escrita cuneiforme dos babilônicos, tá? Períodos muito antigos, tá? Quase a civilização babilônica acho que remete de 8.000 anos atrás, 7.000, enfim. Não sei os dados exatos, mas é muito antigo mesmo. Uma das primeiras civilizações do mundo. Acho que eles são descendentes dos sumérios ali. Naquela região ali onde é o Iraque e o Irã. E as primeiras civilizações do mundo surgiram ali naquela região do Oriente Médio. E os caras foram conseguindo ler, né, traduzir esses textos e descobriram que os babilônicos tinham vários conhecimentos, e dentre eles o conhecimento de administrar o dinheiro, né? Eles são os criadores da moeda. Até o que a gente sabe hoje, criaram as moedas ali com essas moedas que vocês estão vendo aqui na capa do livro, né? Com brasão ali do rei e tudo mais. Então, moeda, eles foram aqueles caras que antes trocavam as coisas e depois criaram a moeda. E a moeda de ouro, de prata e de bronze servia de valor ali para eles negociarem. Ou seja, são negociantes por natureza. Eram negociantes por natureza. E contextualizei aqui o negócio. Então esse livro gira em torno de várias histórias que eles acharam nessas tábuas e que eles contam ali. Histórias sobre conhecimento sobre dinheiro e tudo mais, administração e principalmente, ó, mentalidade. A mentalidade que você deve ter ao lidar com o dinheiro. Não adianta nada. Esse livro ele deixa bem claro que é a mentalidade do indivíduo que faz com que ele seja pobre ou rico, tá? E que faz com que ele permaneça na pobreza ou saia da pobreza para a riqueza, ou muitas das vezes saia da riqueza para a pobreza. Tá tudo aqui, é a mente, a forma com que você lidar. E existem técnicas, tá? Para você lidar com o dinheiro, técnicas para você lidar com os bens materiais, com a riqueza. E eu vou passar um pouco disso para vocês, o que mais me impactou e o que eu vou trazer para minha vida, tá? Que eu já estou aplicando na minha vida e que eu já aplicava na minha vida e já aplico há muito tempo e fez todo sentido, né? Depois que as coisas se ligaram, eu falei, é por isso que muitas coisas, muitos projetos meus dão tão certo, tá? O primeiro deles é trabalhar duro, tá? Trabalhar duro. Existe um conto ali, né, que diz que uma história de um cara que diz para um outro que é escravo valorizar muito o trabalho e que o trabalho é o melhor amigo do homem. O homem que trabalha muito será recompensado, tá? Trabalha muito, claro, de forma inteligente. Por quê? Nesse contexto dessa história, o Babilônia, esses dois caras, eles eram escravos. E na Babilônia antiga, os
os escravos eles poderiam, né, comprar a própria liberdade. Se eles trabalhassem, muitos dos comerciantes que rodavam na cidade da Babilônia eram escravos. Então o escravo, no caso esse escravo, ele foi comprado por um homem que ele era padeiro, fazia pães. E aí ele seguiu o conselho do outro escravo, o outro escravo falou pra ele, olha só, seja um bom escravo pro seu amo, não seja preguiçoso e trabalhe, cara, faça tudo o que ele mandar e um pouco mais. Demonstre que você ama o trabalho, que você é um homem, você é jovem, você tem vigor, você tem força. Então trabalhe muito que você vai ser reconhecido, seu amo vai gostar de você. E foi dito e feito, ele trabalhou bastante, mostrou bastante interesse. O amo dele acabou ensinando para ele toda a ciência, né, de fazer pães e tudo mais. E aí, o amo dele começou a lucrar mais do que antes, porque agora tinha um bom escravo que ajudava ele nas tarefas, e se dedicava. E aí, ele conseguiu criar um negócio paralelo. Ele conseguiu convencer o amo dele a pegar as sobras, né, do que sobrava da produção e fazer pães de mel para ir vender na cidade e dividir esse dinheiro com ele, né? Então, e ali ele ia juntando o dinheirinho dele para um dia ele poder comprar a liberdade dele. Ou seja, o trabalho nesse contexto, existem várias histórias e todas elas pegam o contexto do trabalho de uma forma específica. Nessa história, esse homem, o propósito dele era trabalhar muito e para depois comprar a própria liberdade, né? E aí ele começa a perceber que esse conselho é um bom conselho e que o trabalho dele estava dando frutos, ele estava conseguindo juntar dinheiro e vender bastante, né? Porque ele era muito dedicado. Então, é uma coisa que eu aprendi nesse livro, que todos os homens ali naquele livro que prosperavam de diferentes histórias foram homens extremamente trabalhadores, que se entregavam aos projetos que definiam para si. Então, se eu vou fazer esse projeto aqui agora, eu vou me dedicar nele, eu vou trabalhar e vou dar duro o máximo possível. Então, a primeira lição aqui, cara, desse livro é trabalhe duro, cara. Trabalhe duro, tenha propósito. Trabalhe duro em direção àquilo que você quer conquistar, em que você almeja, né? Seja financeiramente falando, seja academicamente, espiritualmente, em qualquer área da sua vida que você definir que você vai atuar, se empenhe, se esforce, tá? E esse livro mostra que os resultados eles não vêm assim, né? Às vezes os babilônicos levavam grande parte, né? Nesse livro mostra as histórias que levava bastante tempo para as coisas acontecerem. E os caras persistiam ali, trabalhando, juntando seu dinheirinho suado, investindo e tudo mais, apostando em investimentos a longo prazo, né? Uma outra coisa, no fim, tá? Disse que não ia dar spoiler, mas vamos lá. Vou dar. No fim, esse cara consegue a liberdade dele. Esse cara que conta essa história, né? Que a gente. Que deixou essa gravação ali na tabulazinha de argila. Outra coisa que eu aprendi com esse livro é a consistência, a mentalidade de não desistir frente aos obstáculos, né? Então, tem várias histórias onde, em todas essas histórias quase, acho que em todas elas, o cara que tá nessa empreitada de fazer dinheiro, ou do escravo que quer se libertar, ou do cara que é pobre. O livro começa com a história de um cara que é pobre e quer se tornar rico, mas não sabe como fazer isso. Então ele vai lá pedir conselhos a um cara que é o mais rico da Babilônia, entendeu? E aí, entre todas essas histórias, o que todos esses homens tiveram em comum foi a constância. Eles não pararam quando as coisas começaram a dar errado e sair do controle deles. E sempre que eles tropeçavam em alguma coisa, eles não tinham nenhum problema em voltar do início e começar tudo de novo. Isso é muito interessante, e eu já tinha percebido isso na vida, que a capacidade da resiliência, a capacidade da resistência, a capacidade do foco, da perseverança, de persistir naquilo que se quer, é essencial para quem quer vencer e quer ganhar dinheiro na vida, porque as coisas saem do controle, tá? O nosso controle sobre as coisas que acontecem no mundo é muito pequeno, e a gente só tem controle sobre nós mesmos, sobre as nossas atitudes, as nossas ações e como a gente vai se comportar perante as intempéries, as adversidades e o fluxo, né, da inconstância do mundo ao nosso redor. O mundo ao nosso redor está se movimentando, as pessoas e tudo mais, e as coisas se modificam. E esses caras, nesse livro, eles enfrentaram vários tipos de situações, mas eles nunca desistiram. Eles continuaram prosseguindo adiante, né?
Então essa foi uma das lições que eu trouxe também e que eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Quando tudo parecer impossível, quando as coisas saírem do seu controle, quando for muito difícil de continuar, mas você pode continuar. Uma coisa é ser impossível de continuar, outra coisa é estar difícil de continuar. Sempre que estiver difícil de continuar, continue. Não pare. Essa dificuldade vai passar e esses tempos ruins darão lugar a tempos bons. Uma lição de extrema sabedoria. Outra lição, tá, que foi o que eu fiz na minha vida, eu também encontrei nesse livro, é a lição de você planejar a sua fuga da realidade que você está atualmente. E esse livro, ele começa com uma história mais ou menos assim. Eu tenho uma frase que é assim, que mudou a minha vida. Se você está insatisfeito com a vida que você leva, arquitete a sua fuga. Ou seja, conta a história, no começo, de um cara que ele trabalhava CLT, né? Ele tinha um trabalho comum, onde ele marcava, ele era tipo um escritor, só que na época não existia escrita como hoje, nem papel. Então dava trabalho, então ele gravava, né, a escrita na argila. E aí, só que pagava muito mal e ele estava cansado daquilo e ele sabia que ele nunca ia enriquecer daquele jeito, ia sempre viver uma vida miserável. E aí é onde ele decide mudar. E aí ele pede conselho para um cara que é muito rico, né? Ele pede conselho pra esse cara que é rico pra caramba, e o cara fala pra ele que... Só dá um conselho pra ele, né? Você precisa poupar pelo menos uma parte de tudo que você ganha. 1/10 de tudo que você ganha. Pelo menos. Você pode poupar mais do que isso se você puder. Mas nunca deixe de poupar menos do que 1/10. No mínimo 1/10 do que você ganha. 10ª parte de tudo que você ganha. E aí depois o cara vai se desenrolando a história e o cara explica pra ele que é assim que enriquece. Essa é uma das formas de enriquecimento. Não porque você vai ficar guardando, você que ganha um salário mínimo. Não é porque você vai ficar guardando 1/10 do teu salário, você não vai enriquecer nunca, entendeu? O negócio é que quando você vai guardando parte do seu dinheiro, olha só, arquitete a sua fuga. Você tá ali no seu CLT, guardando parte do seu dinheiro. Vai ter uma hora que você vai ter acumulado um montante de dinheiro significativo. Essa é a hora de você investir em algo de forma inteligente que tenha a possibilidade de render mais frutos. Ou seja, faça mais dinheiro para você. É aí que surge o conceito, e nesse livro os babilônicos falavam, que o segredo é fazer o dinheiro trabalhar para você. Entendeu? O ouro, fazer o ouro trabalhar para você e fazer mais ouro. Ou seja, se eu tô trabalhando aqui no regime CLT, tô guardando uma parte de tudo que eu ganho, daqui a 2, 3 anos eu acumulo um montante significativo de dinheiro, ali é a hora de eu fazer um bom investimento, um investimento inteligente. Ou seja, no meu caso, o investimento que eu fiz, né, para ter o projeto que eu tenho hoje na internet indo bem e ter saído do CLT de uma vez por todas, hoje eu vivo inteiramente do digital, o meu investimento foi ter investido em habilidades. Eu peguei muito da parte do dinheiro que eu ganhei no CLT, tá? Inclusive uma rescisão que eu ganhei de ter saído de um trabalho CLT, e eu investi tanto em alguns equipamentos e também investi em conhecimento, né? Investi em habilidades. Então foi um ótimo investimento. Eu diria que um dos melhores investimentos que existem é habilidades, tá? Você desenvolver habilidades. Mas você também pode investir em oportunidades de negócios. E é o que ele faz nesse livro, né? Nesse livro, esse homem, que ele está em busca de enriquecer, ele vai atrás de oportunidades de pessoas que estão precisando de dinheiro, de investimento, mas não tem investimento, ele vai lá, entra com investimento, se torna sócio da pessoa e depois a pessoa começa a tocar o negócio e aí ele começa a ganhar uma parte, né? Geralmente a metade ali de tudo que aquela pessoa ganha. Então ele consegue multiplicar os ganhos dele. E esse cara vai ensinando isso a ele aos poucos. Uma outra lição que o cara ensina pra ele é isso, é o investimento inteligente. Porque o primeiro investimento que ele faz é um investimento, ele junta dinheiro durante 1 ano, né? E depois ele investe num negócio, só que o negócio não era promissor, você tem que ter a visão e a sagacidade. E aí ele perde todo o dinheiro dele. E aí ele é obrigado a ficar juntando mais um ou 2 anos pra acumular um montante e depois investir de novo. Aí o cara vai ensinar ele a investir. Porque ele pega todo o dinheiro que ele tem e ele dá na mão de um cara que era vendedor, sei lá, um cara que tipo tinha um trabalho comum. E o cara ia pra outra cidade, que se eu não me engano, se era Nínive, não sei qual era a cidade dali de perto, do Oriente Médio. E aí o cara ia pra outra cidade comprar joias. E aí ele achou que era um bom negócio. Só que o cara não tinha dinheiro pra custear a viagem nem pra, né,
comprar as joias. Então ele deu dinheiro. O cara falou, ó, vou chegar lá, vou comprar um monte de joias. Quando a gente voltar aqui, quando eu voltar pra Babilônia, a gente vai vender pelo triplo do valor e a gente vai dividir os lucros. Ele falou, eu acho que é um bom negócio. E aí ele investiu. Só que, quando o cara chegou lá, o cara percebeu que as joias eram falsas. Ele foi enganado. E aí o outro cara que sabe fazer dinheiro, estava ensinando ele a fazer dinheiro, falou pra ele, essa é a segunda lição. Você nunca vai pegar, por exemplo, se você quer conselhos para aprender a cortar carne, escolher carne, você não vai perguntar para um padeiro, né? Você vai perguntar para um açougueiro. Então, quando você for investir em alguém, saiba que aquela pessoa domina a ciência da qual ela está falando. Ou seja, se um padeiro chega para você querendo abrir uma oficina, você não investe seu dinheiro naquilo ali, né? Agora, se um cara que manja muito de carro, manja muito do negócio, ele mostra pra você que ele entende bem e que ele tem uma boa oportunidade de ganhar dinheiro, ele sabe do que ele tá falando, ele é um especialista naquilo ali, e ele sabe que tem uma boa oportunidade, só que ele não tem o capital suficiente e ele tá procurando um investidor, aí talvez seja uma oportunidade muito boa de você ampliar a sua grana, entendeu? Porque você está investindo o seu dinheiro nas mãos de um homem sempre a riscos, mas você diminui muito o risco. E é o que ele faz depois. Ele investe o dinheiro dele nas mãos de um cara que fazia escudos, né, para os soldados já há muitos anos. O cara entendia muito, né, de bronze e tudo mais, de forja. Só que o cara estava sem investimentos para fazer uma remessa muito grande. Aí ele dá o dinheiro dele, o cara vai lá, compra o bronze mais barato em outra cidade, depois traz o bronze e faz uma quantidade grande de escudos, e aí ele consegue o primeiro lucro dele, da vida dele, que ele começa a viver bem, porque ele investiu no cara certo, que tinha a oportunidade certa, entendeu? De forma inteligente. Então, na minha história, aqui no digital, na minha vida e tudo mais, de prosperidade financeira principalmente, foi um pouco diferente. Eu não investi, eu tenho alocado em algumas coisas, algum dinheiro meu. Só que eu creio que o maior investimento que eu faço e que eu fiz, né, foi o meu tempo, a minha energia, o meu esforço e o meu dinheiro em mim, nas minhas habilidades, de desenvolver habilidades para transmitir essas habilidades na forma de conteúdo digital. Para eu estar aqui na frente de vocês hoje, falando com essa desenvoltura, com esse vocabulário, com essa fluidez, abrindo a câmera apenas, eu não tenho roteiro aqui, pessoal, estou falando desse livro aqui, da interpretação de algumas coisas, né? Não vou falar, é muito extenso, olha quantas marcações tem aqui, então se eu fosse falar de tudo que eu absorvi desse livro, vai demorar muito, mas no clube do livro, que eu vou abrir, né, no meu clube de membros, vou abrir essa semana, prometo, tá? Hoje é segunda-feira, vou abrir essa semana o clube de membros. Aí eu vou destrinchar, sim, esse livro é um dos livros que eu vou destrinchar. O primeiro livro vai ser esse aqui. Eu vou pegar de cabo a rabo o livro, tá? E toda semana, olha só, ele também tá cheio de marcações. Foco. Poder da única coisa. Então esse vai ser o primeiro livro, como prometido, que eu vou fazer lá no Clube do Livro. E toda semana eu vou trazer uma aula sobre esse livro aqui pra gente, né, aprender e absorver o máximo possível desse livro. Eu acho que o segundo livro vai ser esse aqui, tá? Então, eu não teria essa desenvoltura de estar fazendo tudo que eu estou fazendo, esse planejamento, esse clube de membros, né? No clube de membros, inclusive, a gente vai ter o nosso grupo do WhatsApp pra galera. Vai ser baratinho ali, vai ser acho que R$17, R$15, enfim. Você vai ter acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde você vai ter acesso exclusivo a mim, que eu vou estar ali com vocês direto trocando ideia. Vou pegar as sugestões de vocês e eu vou fazer meio que um ambiente ali de mentoria em grupo mesmo, onde eu quero ajudar o máximo possível aqueles que estão mais próximos de mim, né? E que são aqueles que fortalecem mais a comunidade, tá? Então, eu não teria capacidade de fazer tudo isso, toda essa estrutura. Eu que gerencio todas as minhas plataformas, eu gerencio o meu Instagram, eu gerencio o meu TikTok, eu gerencio o meu YouTube, eu não tenho editor de vídeo, eu sigo a linha do One Person Business, o negócio de um homem só. Eu que criei os meus e-books, né? Criei o meu e-book Retenção Seminal sozinho, do zero. Tenho essa habilidade, também sou editor de vídeos, tá? Adquiri essa habilidade ao longo do tempo. Tenho a habilidade ali de manejar inteligência artificial, tá? Tenho habilidades ali de social media, eu tenho várias habilidades ali que eu acumulei durante 2 ou 3 anos, até eu abrir esse projeto aqui. É por isso que esse projeto ele meio que começou a dar certo rápido, entende? Rápido, não é rápido. E nem tá fazendo sucesso ainda. Nosso canal, nosso espaço ainda é pequeno, vou chegar a 20 mil seguidores aí agora, só que pro tempo, tá? 4 meses de negócio que eu tenho aqui na internet, eu já tô somando, se você for somar as 3 plataformas, eu já tô chegando a 200 mil seguidores. Ou seja, eu tô chegando a 20 mil aqui. Eu tô com 45 mil no Instagram e tô com 123 mil no TikTok.
entendeu? Então, se você somar esse bolo todo de gente, em 4 meses eu já alcancei um público significativo. Então, eu peguei nesse livro aqui que todas essas estratégias que eles falam aqui, eu apliquei no meu negócio e aplico na minha vida. Ou seja, a consistência, o trabalho a longo prazo, né? A perseverança, pegar uma parte da minha energia, do meu dinheiro, do meu valor e alocar no investimento, né? Qual é o investimento? No meu caso foi em mim mesmo. Investir em habilidades, investir em equipamentos, investir em coisas para abrir o meu próprio negócio. E a questão lá que eu falei do amar o trabalho, né? Arquitetar a sua fuga. Você precisa amar o trabalho. Se você tem olha só, igual a história do escravo aqui. Se você está trabalhando num trabalho CLT e aquela é a tua única fonte de renda, não saia, cara. Senão você vai ficar pior ainda, tá? Isso é o pior erro que você pode cometer. Porque você não tem como sobreviver. Só que faça como o escravo aqui, nesse livro. Ele usava o tempo livre que ele tinha para pegar pãezinhos de mel, ele fazia pãezinhos de mel e ia vender na cidade. E ali ele foi conseguindo juntar bastante dinheiro ao longo do tempo para comprar a liberdade dele. Entendeu? Então, essa é a mesma mentalidade que você tem que ter que estar no CLT, que hoje é a escravidão moderna. Tá? Fique no seu CLT, só que no tempo, arrume um tempo extra para você se dedicar ao seu projeto pessoal. O seu projeto pessoal pode ser um projeto digital, o seu projeto pessoal pode ser um projeto de passar num concurso público, o seu projeto pessoal pode ser um projeto de abrir um negócio próprio físico, de prestar um serviço, pode ser um monte de coisa. Você pode elabore um plano e trabalhe nele enquanto você está trabalhando ali no CLT, tá? Dê o seu melhor lá no seu trabalho, no CLT, mas tenha em mente como escravo que você não quer ser escravo pro resto da vida. Mas enquanto ele estava ali, sendo escravo, ele fez o melhor que ele pôde, né? Mas ali ele não era bobo, ele estava formulando ali o planinho dele para meter o pé. É isso que você deve fazer. É isso que eu estou ensinando você. Essa é a maior lição, acho que, desse vídeo. E é o que me fez sair do regime CLT de escravidão para hoje estar aqui desenvolvendo esse projeto para vocês, ajudando pessoas, na maior parte homens, a se desenvolverem. É por isso que eu vendo os meus e-books, eu vendo as minhas mentorias, tá? Todos os dias quase eu tô vendendo mentorias e os e-books eu vendo todos os dias, tá? De dezenas aí. Enfim, e eu consegui, né, obter vários resultados positivos porque essa foi a minha mentalidade. Quando eu escutei essa frase, se você está insatisfeito com a sua vida, arquitete a sua fuga dela. Esse arquitete a sua fuga não é, se você está insatisfeito com a sua vida, abandone ela, não é. Arquitete, faça um plano para você sair, cara. Não é assim, você é adulto, você é homem, você tem responsabilidades. Não é virar as costas e sair do nada e não quero mais, jogar tudo pro alto. Você vai sofrer severas consequências. Se você quer ser um homem honrado, vencer na vida mesmo, prosperar, entendeu? Ter orgulho da sua história e de si mesmo, você não abandona as coisas do nada. Você cria planos e você sai pela porta da frente. Vai ter um belo dia que você vai olhar pro seu chefe e você vai falar, olha só, eu tô pedindo as minhas contas, eu tô saindo, tá? Eu não preciso mais disso daqui, eu tenho um negócio próprio, que já eu ganho mais nesse negócio do que eu ganho aqui, então eu quero sair fora, entendeu? Você sai pela porta da frente, você não sai fugido, entendeu? Então, essas foram as lições, eu aprendi muitas lições incríveis nesse livro, mas nesse vídeo é o que vai dar pra falar. Essas lições incríveis, ame o trabalho, trabalhe duro de forma consistente, porque o trabalho duro e dedicado em algum momento ele trará enormes resultados, tá? Seja consistente, tenha persistência, arquitete a sua fuga e separe sempre uma parte de tudo que você ganha para investir em alguma coisa, algo que vai te trazer a sua independência, a sua autonomia financeira. No meu caso, foi investir em habilidades. No seu caso, pode ser outras coisas. Mas eu ainda acho que o melhor investimento é o investimento em si mesmo, tá? Quando eu falo investir em habilidades, é isso. Eu investi em várias habilidades. Eu investi em domínio do algoritmo. Eu entendo como funciona. Por que eu consigo prosperar nas 3 plataformas ao mesmo tempo? Eu tô crescendo no Instagram, eu tô crescendo no YouTube, eu tô crescendo no TikTok ao mesmo tempo. Nenhuma dessas plataformas minha para de crescer. Me acompanha semanalmente para você ver. Você vai ver que os números sempre estão crescendo. Por quê? Porque eu estudei muito os 3 algoritmos e eles 3 funcionam de formas diferentes, tá? E eu dominei, entendi como cada algoritmo funciona. Muito teste, muito estudo, eu investi muito tempo ali, cara. Entende? Então, é tempo é dinheiro, entendeu? Então, faça isso na sua vida, tá? Ache um meio de investimento, junte uma parcelinha ali do que você ganha, nem que seja mínima,
ao longo do tempo você vai ter um mínimo para você ter um investimento, comprar um curso, fazer uma especialização, você vai ter alguma coisa para você investir na sua vida. E outra, cara, eu vou dar um de sobra aqui que eles dão também, tá? A maioria das histórias também daqui, desse livro, giram em torno de dívidas. Então, muitos caras que contaram as histórias desse livro, eles se ferraram muito por causa de dívida. Porque antigamente, na Babilônia, você poderia virar um escravo. Não era igual hoje, não. Você podia virar escravo de verdade de alguém se você devesse a alguém, tá? Então, se você não tivesse dinheiro para pagar um cara, o cara podia te tornar escravo dele. Cara, não contraia dívidas. Eu tenho que dar essa dica aqui final, porque quando você tem dívidas, quando você tá atolado em dívidas, você vira escravo da sua própria mente. Eu sei porque eu já passei grande parte da minha vida endividado, tá? Aqui vai a cereja do bolo pro final do vídeo, pra quem viu até o final, tá? Quem vive cheio de dívidas não consegue dormir, cara. Você vira um escravo dos seus próprios pensamentos, do medo. Você vira um escravo da apreensão, da ansiedade, tá? Então, não faça dívidas, tá? E se você fizer dívidas de verdade, faça o possível para quitá-las. Separe uma parte de tudo que você ganha e quite as suas dívidas primeiro, para você conseguir dormir tranquilo. Eu vou te falar, uma pessoa que está imersa em dívidas, ela tem tantos problemas que ela não tem criatividade, ela não consegue ter criatividade, ela não consegue dormir em paz, ela não consegue ficar bem, ela vai estar sempre com uma angústia, uma ansiedade crônica, ela vai sempre estar apreensiva quanto ao futuro. Então, de verdade, não contraia dívidas. E se você contrair alguma dívida, se for inevitável fazer dívidas, faça o possível para pagar as suas dívidas o máximo possível. Que uma das melhores sensações do mundo, cara, é você dormir sabendo que não tem dívida. Entendeu? Cara, isso é muito bom. E a maioria das pessoas, dos homens, dos brasileiros, não evoluem por isso. Não conseguem progredir na vida e estão naquela constante ansiedade, apreensão, não tem qualidade de vida, porque quando deita a cabeça no travesseiro sabe que tá cheio de dívida para pagar. E não tem dinheiro, não tem como fazer isso. Contraiu dívidas demais do que poderia pagar. E na maioria das vezes essas dívidas são contraídas desnecessariamente, tá? A pessoa faz dívidas e compra as coisas desnecessárias que estão além do seu orçamento. Então mantenha os pés no chão. Cara, tô dando altas dicas financeiras aqui e tudo eu tirei desse livro aqui, tá? Por isso que o hábito da leitura sempre vai estar presente aqui nesse canal. Eu quero formar bons leitores aqui. E através do que eu aprendo nos livros, ensinar pra vocês, isso vai tornar vocês seres humanos e homens de verdade, tá? Não leve um estilo de vida jamais do que você pode sustentar, por ostentação ou pra querer mostrar alguma coisa pra alguém. Então tu vê gente aí, cara, que ganha R$2.000, R$1.500 e tá de iPhone 16, tá de iPhone última geração, cara, sabe? Cara, isso é loucura. Parcela o telefone igual parcela de carro. 24 vezes, 30 vezes, 40 vezes. Isso é bizarro, entendeu? Se você é pobre, se você ganha um salário mínimo, você não tá no padrão social para ter um telefone de 15, 16 mil reais. Você não tá. E acabou, e fim de papo, e aceita isso. Trabalhe para um dia você estar. Uma pessoa, no mínimo, para ter um telefone de 15 mil reais, no mínimo, na minha concepção de vida, ela precisa ganhar 15 mil por mês. No mínimo. Entendeu? Mas tá cheio de gente aí que ganha 2, 3 mil reais parcelando coisas e comprando o que não é necessário, entende? É a cultura da ostentação, de mostrar pros outros. E muitas das vezes não usa isso pra nada. Se você for parcelar um iPhone, tá? Em 30 vezes, 15, 16 mil reais, de última geração, o melhor de todos, mais top, mas for usar ele pra trabalhar, pra criar conteúdo, pra gerar valor e pra fazer renda, vai lá e faz, investe. Agora, se não for pra isso, se for pra ter Instagram e ficar tirando fotinho e ficar vendo besteira, meu amigo, você tá sendo um tolo. Um tolo como muitos aqui. Criaram problemas nessa história da Babilônia, fazendo dívidas que não podiam e descobriram que em algum momento não podiam sustentar o estilo de vida que estavam tendo. Então, jamais caia nesse pecado, nesse buraco, porque isso daí, cara, é uma das receitas pro fracasso do homem, tá? Tentar manter um estilo de vida que ele não pode. Gastar mais do que ele ganha. Seja essencialista, principalmente se você for pobre, quer sair da pobreza. Seja minimalista, essencialista, tá? Seja frugal, seja um homem de simples, tá? Viva na simplicidade. Porque em algum momento você vai poder, você acumulando dinheiro, você investindo em você e não fazendo dívidas, você vai ter a tranquilidade e os recursos em algum momento suficiente
para investir na coisa certa e fazer o seu dinheiro multiplicar. Essas foram as dicas do Russo aqui para quem quer ganhar mais dinheiro, para quem quer sair de uma situação de pobreza, para quem quer vencer na vida financeiramente e dominar. É uma arte isso, tá? Fazer dinheiro, ganhar dinheiro é uma arte, tá? E que a maioria das pessoas não domina. É preciso de mindset, mentalidade. É preciso reprogramar os seus padrões mentais, os seus pensamentos. Então, leia livros como esse, leia livros de como ganhar dinheiro, leia livros que te deixam mais inteligente financeiramente falando e que te ensinem as técnicas necessárias para isso. Valeu? Então, fica aí embaixo o meu e-book Retenção Seminal, para você que está viciado em pornografia e quer aprender a praticar retenção seminal e potencializar os seus resultados na sua vida, transmutando a energia sexual. E fica também o meu contato de mentoria. Se você está com problemas financeiros, se você está com problema familiar, se você está com problema de vício em pornografia, se você está com um problema em qualquer área que seja da sua vida, física, mental, espiritual, emocional, acabou de terminar um relacionamento, fica aí minha mentoria de desenvolvimento pessoal, tá? Vai ser uma honra trabalhar com você. Você vai falar diretamente comigo no contato que vai estar aí. E eu vou te passar como funciona a minha metodologia, todos os planos, quais os preços, enfim, tudo mais. Valeu? Se você vê valor no meu trabalho, me acompanha tempo suficiente, vê credibilidade em mim e quer fazer essa parceria comigo no intuito de evoluir, vai ser uma honra te ajudar nessa trajetória. Fiquem com Deus, um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.